Maria, estamos aqui organizando o primeiro encontro de educação sobre emancipação política e emancipação humana, feito pela UNB e pela Universidade Federal do Maranhão. Então, esse primeiro encontro, ele foi pensado e construído a partir de uma demanda do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Popular e Estudos Filosóficos, Históricos e Culturais, que propôs desenvolver estudos mais específicos sobre a perspectiva do materialismo histórico dialético, tendo em vista que, em sua base teórico-metodológica, centra-se nas concepções de Marx e Engels. A perspectiva do grupo tem como objetivo a constituição e emancipação humana, abarcando as categorias da formação política, epistemológica e amorosa. Nesse sentido, o grupo tem desenvolvido pesquisas em graduação e pós-graduação, contemplando algumas frentes de atuação, como, por exemplo, o projeto Paranoá, com educação Paranoá e Itapuã, com a educação de jovens e adultos, que existe desde 86, ele completou 31 anos agora em 2017, e a Socioeducação, que objetiva a ressocialização de adolescentes e jovens e adultos que cumprem medidas socioeducativas, criada em 2008. Essas pesquisas são desenvolvidas e orientadas de forma sistemática, contemplando uma rede de espaços educativos em diferentes regiões administrativas do DF, como Planaltina, Pará, Recanto das Emas, e também atualmente o GEMPEX tem desenvolvido estudos e pesquisas no estado do Maranhão por meio da Universidade Federal do Maranhão com o projeto Escola Comunidade Viva Deus, atuando com a alfabetização de jovens e adultos, conjuntamente com a formação política humana da comunidade. Diante disso, o grupo de pesquisas, com base no materialismo histórico dialético de Marx e Engels, bem como na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky e da pedagogia libertadora de Paulo Freire, propôs essa temática sobre emancipação política e emancipação humana, tendo em vista recorrer nos trabalhos de graduação e pós-graduação, sugerindo, inclusive, avançar também nos fundamentos marxianos com Jorge Lukács e Ivo Tonet e colaboradores. Eu desejo a todos vocês uma noite bastante produtiva, com debates e com muito aprendizado. Pela proposição, organização e coordenação de convidados de outras instituições, né? Visto até que é um evento, uma parceria entre a Faculdade de Educação e a Universidade Federal do Maranhão, da pessoa, especialmente da professora Betânia Barroso. Então, é nessa integração que nós produzimos conhecimento e avançamos em nossas lutas, tanto na academia como no campo social, pensando em uma outra possibilidade de relacionamento, de convivência, de construção política, de democracia e de desenvolvimento humano. Então, eu desejo a todos um excelente evento, não apenas nessa noite em que as atividades iniciam, mas nos próximos dias, e que possa ser um momento de muito aprendizado e de enriquecimento para todos nós. Boa noite a todos. É uma imensa honra estar aqui nessa mesa. Não posso medir quanto é honroso. Sou representante de uma comunidade que abraçou o EJA, da Universidade Federal do Maranhão, campus de Imperatriz, e que esse curso de extensão, eu como apoiador pela comunidade e também como aluno, participo também como aluno, e isso tem rendido muito para a comunidade, instruindo tanto no lado educacional como político da comunidade, tem fluído muito, tido muitos frutos. E eu quero aproveitar para ler logo aqui o meu texto para todos. Quero dizer que eu sou da zona rural e eu não tenho curso superior. É por isso que eu me acho muito pequeno aqui no meio de todos vocês. Me sinto grande porque vocês me fazem grande aqui hoje. Estou na capital do Brasil, Brasília, que para mim eu não posso medir a honra. Vou ler aqui o texto feito por mim, completo com o texto aqui que está na redação feita aqui do movimento.
Então é assim, a construção de um país se faz a partir de lutas sociais diversas. Tais lutas são constatadas no campo e na cidade, ou seja, há grupos de trabalhadores que se organizam nos grandes centros urbanos e nas capitais para lutarem por si e pelos outros. São estes trabalhadores de variadas profissões. E existem também trabalhadores do campo, entendidos como trabalhadores rurais, que lutam também em prol dos seus direitos e dos outros. No conjunto da categoria de lutadores como nós, cabe aqui admitirmos que a nossa luta é contra um sistema capitalista local, nacional e mundial. O capital quer indivíduos competitivos e cada um procurando satisfazer seus próprios interesses, tendo os outros como inimigos e não como companheiros. Diante disso, na comunidade Viva a Deus, apresentamos a união na luta como uma nova forma de sociabilidade. O projeto de extensão do curso de licenciatura em Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão, denominado A Formação de Alfabetizadores e Alfabetizadoras de Jovens e Adultos da Zona Rural de Imperatriz Maranhão, Projeto Comunidade Viva a Deus, consiste em formar alfabetizadores e alfabetizadoras da própria comunidade, bem como a alfabetização de sujeitos jovens e adultos, embora sem estruturas básicas. O projeto Escola Comunidade Viva a Deus consegue alfabetizar, politizar e dar suporte para que os sujeitos resistam na luta camponesa por território, tendo em vista que o locus em questão trata-se de uma comunidade de sem terras, que se encontram acampados há cerca de 15 anos às margens da rodovia Padre Josinho Tavares, mais conhecida como Estrada do Arroz, zona rural de Imperatriz Maranhão, região do Bico do Papagaio. Por meio do projeto Escola Comunidade Viva a Deus, obtivemos na metade do ano de 2017 a certificação de 15 participantes da escola. Além disso, obtivemos grãos para plantação por meio de convênio do projeto com a Secretaria de Agricultura do município, tendo em vista que a palavra geradora do processo de alfabetização foi plantação. Também conseguimos o apoio do Ministério Público Federal e da Organização dos Advogados do Brasil no Maranhão para a defesa do território da comunidade contra as ameaças da empresa Suzano Papel e Celulose. Hoje, por meio e com o projeto, viemos a Brasília para o enfrentamento e solicitação diretamente aos representantes do INCRA, a concretização do processo de assentamento da comunidade Viva a Deus, que tem sido interditado pela falta de compromisso do próprio órgão, inclusive no âmbito do Maranhão. Quero aqui reiterar, dizendo que a rodovia Padre Josinho Tavares, Padre Josinhos, a gente guarda em memória que ele foi um dos mártires da luta no campo, na região do Papagaio. Na própria Imperatriz, Padre Josinho Tavares foi executado por defender o trabalhador rural do campo da região do Papagaio, entre outros que morreram naquela região e ali para o norte e nordeste do nosso país. Eu me sinto honrado de estar aqui, representar este povo. Eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês aqui que estão nesse plenário, nessa assembleia, e todos vocês que estão nessa mesa. Eu pretendo apenas ser mais um brasileiro lutador a somar com vocês na luta pelo nosso país.
Agora vamos desfazer a mesa de abertura para a constituição de uma segunda mesa. 1982, e doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2001. Professor de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia política, atuando principalmente nos seguintes temas: socialismo, marxismo, política. Hoje, na presente mesa, o professor tratará da temática educação, na perspectiva da ontologia do ser social. Com a palavra o professor Ivo Toledo. Sempre no site .xp3 português, e lá tem tudo que eu publiquei. Inclusive alguns livros que estão esgotados, 3 dos quais mais atuais: Educação contra o Capital, Marxismo, Religiosidade e Emancipação Humana, e Método Científico, uma abordagem ontológica. Deve sair provavelmente uma nova edição ano que vem, mas quem tiver essa pode consultar no site. Além disso, nesse site também vocês vão encontrar vários outros textos que têm a ver com a minha fala, e que obviamente será apenas uns 50 minutos, então muita coisa vai ficar buraco, vai ficar falta de informação, vocês poderão encontrar lá. 3 textos que eu gostaria de sugerir leitura na medida do possível. Primeiro, que tem muito a ver com o que eu vou falar aqui. Primeiro, O Grande Ausente. Segundo, O Grande Ausente e os Problemas da Educação. E o terceiro, Atividades Educativas Emancipadoras. Bom, todos os que se encontram aqui são educadores. No sentido formal do termo, educandos, educadores, que trabalham com a problemática da educação. E não só os que estão aqui, mas a generalidade do pessoal que trabalha com educação, pode-se dizer que são pessoas dedicadas, são pessoas esforçadas, são pessoas, na média, competentes, são pessoas que assumem aquilo que fazem não como um simples emprego, mas como uma atividade muito séria, procurando sempre formar pessoas profissionalmente competentes, pessoas com, digamos, bons valores, pessoas críticas. E muitas vezes as pessoas, aliás, além disso, trabalhando em situações muito precárias, em condições estruturais muito ruins na maioria das vezes, ganhando muito mal, sendo pouco valorizados. Então, numa situação geral muito ruim. Aquilo que nós, educadores, fazemos, não no sentido imediato, que todo mundo sabe, mas no sentido mais amplo. Será que só formar profissionais, formar pessoas que tenham bons valores, pessoas críticas, pessoas comprometidas com direitos, com democracia, enfim, será que só isto? Ou será que existe algo mais? Obviamente nós vivemos numa sociedade de classes. E numa sociedade de classes não existe um lado só. Qual o nosso compromisso em termos de educação? Bom, isso é só para abrir a problemática. A segunda questão é por que Marx e por que, o título da minha palestra é a educação à luz da ontologia do ser social, por que Marx e por que a ontologia do ser social? Eu vou partir de um pressuposto, que depois eu vou explicitar melhor, de que Marx é o pensador que mais contribuiu para que a classe trabalhadora tivesse acesso ao conhecimento mais aprofundado que a humanidade já produziu até hoje, sobre todo o processo histórico humano, sobre a sociedade atual e, ao mesmo tempo, pudesse instrumentalizar com esse conhecimento a luta da classe trabalhadora por um outro mundo, onde todas as pessoas pudessem viver uma vida digna. Claro que houve outros pensadores,
Obviamente Marx não é o único, mas a meu juízo é o intelectual, o pensador que mais contribuiu para isso. Isso justifica nos apoiarmos no pensamento dele, ou pelo menos a partir dele, para pensarmos a nossa luta no momento atual. Em segundo lugar, porque a ontologia do ser social. Vocês sabem que o pensamento do Marx sofreu inúmeras interpretações. Desde a vida dele, ainda na segunda metade do século XIX, com a Segunda Internacional, Kautsky, Bernstein, já surgiu uma determinada interpretação do pensamento dele. Aí depois veio a Revolução Russa, Lenin, Stalin, Gramsci, Lukács, Althusser, enfim, há um monte de interpretações. Porque eu abordaria a problemática da educação a partir de uma determinada interpretação, obviamente tem que ser justificada. Não me interessa aqui discutir as outras. Me interessa abordar essa problemática da educação a partir desta interpretação do pensamento do Marx, chamada ontologia do ser social, ou, vá lá, teoria geral do ser social. Para quem tem um mínimo de informação, sabe que a palavra ontologia significa teoria geral do ser, é uma palavra de origem grega e tem um sentido muito preciso. Desde que os gregos começaram a pensar, tentar entender o mundo de forma racional, não apenas com interpretações religiosas, ou mágicas, ou míticas, mitológicas, mas de uma interpretação racional, começou a surgir este viés chamado, que não era, obviamente, não foi um termo cunhado pelos gregos, foi cunhado muito mais recentemente, mas que se chamou de ontologia. Em resumidíssimas contas, a interpretação deles, dos gregos, que teve vigência até o final da Idade Média, entendia que a realidade é composta de dois momentos: um momento empírico, um momento imediato, e um momento que está para além dos dados empíricos, que dá suporte, inclusive, à variedade e à mutabilidade dos dados empíricos, e que é a essência das coisas e é imutável. O conhecimento tratava exatamente de buscar aquilo que era o mais importante, o mais fundamental, que era a essência das coisas. E o processo de conhecimento era ultrapassar os dados imediatos, os dados empíricos, para agarrar a essência das coisas. Porque esta essência era imutável para eles, vocês encontram uma explicação melhor no livro Método Científico, uma abordagem ontológica. Não posso parar aqui neste momento, mas é um fato. O mundo deles permite compreender porque a essência das coisas para eles era imutável. Bom, obviamente quem conhece também o mínimo do pensamento do Marx sabe que para Marx tudo é história. Não existe nada absolutamente imutável. Então, pareceria meio esdrúxulo você interpretar o pensamento do Marx sob uma perspectiva ontológica. E muitas vezes essa interpretação foi acusada de metafísica ou de idealista. Mas eu vou tentar justificar, porque me parece razoável isso. Porque o pensamento do Marx, mesmo sendo histórico, radical e integralmente histórico, pode ser, e a meu juízo, com todo o direito a estar equivocado, é uma interpretação muito produtiva do pensamento do Marx. Para entender isto, nós temos que começar pela compreensão da sociedade burguesa. O que a sociedade burguesa nos diz a partir da própria interpretação do Marx? Que ela é uma sociedade fundada pela compra e venda de força de trabalho, portanto pelo trabalho assalariado, e compra e venda de força de trabalho significa que você tem, de um lado, os proprietários dos meios de produção e, de outro lado, aqueles que produzem a riqueza. Portanto, são duas classes
fundamentais. Existem outras classes nesta sociedade, mas essas são as duas classes fundamentais. Aqueles que produzem a riqueza e aqueles que, ao serem expropriados dessa riqueza, vão carregar toda essa riqueza para as mãos dos proprietários dos meios de produção, que não produzem absolutamente nenhum gramo de riqueza. Esta contradição é absolutamente inconciliável. Não dá para sentar o trabalhador aqui, o patrão lá, e dizer: nós temos o mesmo interesse. Não tem, não. São interesses absolutamente antagônicos, porque o patrão só é patrão porque explora, e o trabalhador assalariado só é trabalhador assalariado porque é expropriado da riqueza que ele produz. Muito bem. A burguesia, agora representante dos meios de produção, a burguesia interessa que esta sociedade continue a funcionar como ela vem funcionando desde o século XIX, quando ela se tornou o modo de produção predominante. E a burguesia fundamenta isto argumentando que nós somos todos iguais. Vejam como é interessante. Ao contrário do feudalismo e do escravismo, que admitia a desigualdade como algo natural, os pensadores burgueses afirmam a igualdade natural. Nós todos somos iguais, nós todos nascemos livres, iguais, racionais e egoístas. Então, o egoísmo humano, ou seja, essa decisão, que não é uma decisão racional, mas é uma decisão que vem de dentro do ser humano, é a busca de cada um correr atrás dos seus interesses particulares. Isto faria parte da natureza humana. Segundo os pensadores burgueses, esta é a verdadeira natureza humana. Nós todos nascemos iguais, livres, racionais e proprietários privados, ou seja, egoístas. Bom, isso parece muito razoável e parece até que a vida cotidiana mostra isso empiricamente. E que as pessoas têm que correr atrás do seu interesse particular, é óbvio, né? Pense num concurso. Quando você vai fazer um concurso, ninguém olha para o lado para ceder lugar para o vizinho que está mais necessitado, né? Enfim, e outras tantas coisas que a vida cotidiana nos mostra empiricamente, que cada um de nós tem que batalhar pelos seus interesses, que o interesse comum está muito distante. É claro que a burguesia interessa que essas ideias sejam introjetadas nas cabeças das pessoas, que as pessoas aceitem isto, que esta forma de sociabilidade, fundada na pretensa verdadeira natureza humana, é a forma melhor possível. Porque ela não está fundada na desigualdade natural. Nós não somos escravos, nós não somos servos, nós somos pessoas livres. Nós somos pessoas que, pela nossa natureza, temos o direito de buscar a satisfação dos nossos interesses. Eu falo aqui em direito, não é no sentido legal ainda, é no sentido ontológico, daquilo que a gente é, por natureza. E nós somos egoístas não é pelas nossas relações sociais, nós somos egoístas porque nascemos assim, segundo essa teoria. Ora, na medida que as pessoas se convencem disto, é claro que elas não vão buscar outra forma de sociabilidade. Elas vão buscar o quê? Aperfeiçoar esta forma. Delimitar o egoísmo humano através de determinadas instituições políticas, democráticas, através dos direitos da cidadania, direitos civis, políticos e sociais, que podem ser aperfeiçoados, podem ser melhorados, enfim, através de todo um sistema jurídico, que pode ser também aperfeiçoado e melhorado, através de um conjunto de normas morais, que também podem ser, enfim. Esta sociedade parece aberta indefinidamente ao aperfeiçoamento. O que você quer de melhor? Se nós podemos mudar as formas políticas, as formas jurídicas, as normas morais, enfim, o egoísmo continua aí. Cada um vai buscar os seus interesses, mas dentro de certos limites.
para evitar aquilo que Hobbes chamava de guerra de todos contra todos. Essas ideias são disseminadas pela escola, pela educação formal e informal. Essas ideias são disseminadas pela religião em geral, pelas variadas formas religiosas. São disseminadas pela mídia, são disseminadas pela vida cotidiana. Isto entra na cabeça, configura a maneira de pensar da maioria das pessoas. Bom, é claro que isso é do interesse da burguesia. Na medida que a coisa nasce, ela continua enriquecendo e o resto continua empobrecendo. Mas acreditando que, trabalhando duro, sendo empreendedor, se esforçando muito, trabalhando intensamente, vai chegar lá um dia no paraíso. Acontece que, do outro lado, você tem a outra classe, que é a classe trabalhadora, que produz a riqueza e que vive de um mínimo desta riqueza. Quem conhece o processo, eu acho que vocês já devem ter analisado, não é? Este processo de compra e venda de força de trabalho, sabe que o trabalhador trabalha durante tantas horas, durante um mínimo de horas recebe e troca um salário, e o resto vai para as mãos do capitalista, do patrão. O acesso à riqueza que o trabalhador tem, está no bolso dele. Se ele tem dinheiro, tem acesso. Se não tem dinheiro, não tem acesso. Isso tanto a riqueza material, quanto a riqueza espiritual, cultural, né, em geral da humanidade. Ou seja, por causa desta situação, pela natureza da posição que a classe trabalhadora ocupa no processo que funda esta sociedade e que continua sempre a reproduzir esta sociedade, a classe trabalhadora tem como necessidade colocar como objetivo a superação radical dessa sociedade. Veja, não se trata ainda da consciência da classe, trata-se da situação concreta. O trabalhador pode ser alienado, pode estar satisfeito, pode agradecer ao patrão, pode assim estar muito feliz nessa situação. Não importa no momento. Ele é expropriado da sua humanidade. Insisto nisto. Expropriar o trabalhador da riqueza que ele produz não é expropriar apenas de uma coisa, é expropriar da sua humanidade. Porque isto aqui não cai do céu. Isto aqui é um produto de um exercício mental, né, espiritual, cultural e de força física. Portanto, quando isto chega a ser o que sou eu, trabalhador, nessa forma objetiva. A minha natureza humana, a minha humanidade está depositada aqui. E ela não volta para mim, a não ser que eu tenha alguma coisa no bolso para ir para a vendinha, para o supermercado, para comprar de volta aquilo que eu, trabalhador, produzi. Esse é o processo de desumanização, de alienação que Marx tratou inicialmente nos manuscritos econômicos filosóficos e depois voltou no Capital a falar do fetichismo da mercadoria. Isto coloca uma contradição absolutamente inconciliável entre burguesia e proletariado, entre aqueles que produzem a riqueza e aqueles que se apropriam da riqueza e dos meios de produção. Ou seja, a burguesia quer manter e reproduzir esta forma de sociedade como o melhor possível. Os trabalhadores, a classe trabalhadora diz não. A melhor sociedade possível é onde não existe exploração de forma nenhuma de nenhum ser humano pelo outro, onde ninguém se apropria da humanidade do outro, onde há uma forma de trabalho em que ninguém explora ninguém, em que há uma soma de atividades para produzir a riqueza em vez de uma oposição, e que a partir daí todo mundo tem acesso à riqueza produzida por todos. Voltarei a isto quando falar de emancipação humana. Só para deixar claro, o objetivo da classe trabalhadora, independente de que ela tenha consciência disso,
independente de que ela lute por isso, e independente de que ela consiga chegar a este, a extinção integral, radical, desta forma de sociabilidade a partir da sua matriz, que é o trabalho. Bom, veja, se este é o objetivo, agora vem as demandas da classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa de uma teoria que responda a algumas demandas fundamentais, porque não basta querer, não basta desejar um mundo melhor, não basta querer um mundo onde todo mundo viva bem, onde todo mundo seja feliz, onde todo mundo tenha acesso a tudo, não basta desejar. É preciso dizer, demonstrar que é possível. E é preciso desmontar todas aquelas ideias anteriores da burguesia para dizer que isso é falso. Portanto, para isto, a classe trabalhadora precisa demonstrar, primeiro, que a realidade social é integral e radicalmente histórica. Segundo, social. Ela é radicalmente histórica e social. Por que é preciso isso? Porque a burguesia diz: a realidade sim é histórica, nós fazemos as leis, nós fazemos as normas, nós fazemos o sistema político, nós construímos direito e tal, mas a nossa essência não é mutável. A nossa essência egoísta é imutável. Ou seja, se é imutável, a desigualdade social é uma consequência inevitável e nós só podemos impor limites a ela, mas não acabar com ela. Mas o proletariado, a classe trabalhadora, quer acabar com a desigualdade social, quer acabar com a exploração de um ser humano pelo outro. Isso precisa ser demonstrado. E só pode ser verdade essa afirmação, que é a extinção da desigualdade social, se a realidade social for integral e exclusivamente histórica e social. Ou seja, é algo que vai se pondo ao longo do processo histórico, portanto que tem um determinado começo e que é resultado exclusivo da interatividade humana. Ou seja, nossa, a classe trabalhadora precisa disto, porque aí se isto for verdade, se der para demonstrar isto, então não há problema em a gente dizer, bom, a classe, o ser humano, a humanidade fez a comunidade primitiva, fez o escravismo, fez o feudalismo, está fazendo o capitalismo, mas pode fazer outra sociedade. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo nem sequer que vai ser feito, mas está dizendo que é possível. Isso não é pouca coisa. Tanto não é pouca coisa, porque se você disser isso, você está dizendo aperfeiçoar indefinidamente esta sociedade, isso é impossível. Mas mudá-la radicalmente não é impossível. Bom, as primeiras duas demandas. A classe operária, a classe trabalhadora, precisa de uma teoria geral que demonstre que a realidade social é histórica e social. Nós fazemos a história. Segundo, a classe trabalhadora não quer mudar um pedaço do mundo. Não quer mudar só a educação, ou só o sistema político, ou só a arte, ou só a religião. Não. A classe operária, a classe trabalhadora coloca como objetivo mudar o mundo todo. Acabar com esta forma de sociabilidade e construir outra. O que significa que a realidade social tem que ser uma totalidade em si. Não pode ser um conjunto aleatório de partes jogadas aí que se encontram e reencontram sem ordem, sem lógica. A realidade social tem que ter uma lógica. Ou seja, ela tem que ser um conjunto de partes articuladas entre si, em permanente processo de autoconstrução, em determinação recíproca, com mediações e contradições,
e tem que ter uma determinada matriz. Portanto, tem que ter uma lógica. Não é a gente que junta um pedaço daqui com outro pedaço daí. Os pedaços têm que ter uma lógica lá. A realidade social tem que ser uma totalidade para poder intervir e mudar o mundo todo. Terceiro, a realidade social, ao contrário do que diz o método científico moderno, não é apenas o que é empírico. Tem que ser demonstrado que ela é uma síntese entre o empírico e aquilo que traz essência e aparência. Eu não posso demorar aqui para demonstrar como gregos e medievais enfatizavam a ideia desta essência e aparência, e que o método científico moderno jogou fora tanto a categoria da totalidade quanto a categoria da essência. Não existe no método científico moderno essência. Existe o fenômeno, a aparência, o imediato, e isto é toda a realidade. Mas como é que você vai mexer só no empírico? Para dar um exemplinho, esta garrafa, vocês podem desmontá-la nos seus elementos físicos, químicos, mecânicos, sei lá, como ela foi produzida, quem produziu, nunca vai aparecer a essência dela. E mais, nunca vai aparecer, com toda essa desmontagem, aquilo que suporta todos esses elementos empíricos. Há algo atrás disto, eu vou fazer referência mais tarde, que dá suporte a todos esses elementos empíricos. Ou seja, a classe trabalhadora precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social é uma síntese entre essência e aparência. Muito bem, a classe trabalhadora também precisa de uma teoria geral que demonstre como é que se articulam o momento subjetivo, o que eu penso, as minhas ideias, as minhas teorias, e o momento objetivo, a realidade prática. Por que isso é importante? Para a gente saber, os trabalhadores poderem saber o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. E o que fazer e quando fazer isto ou aquilo. E isto só tem como base esta relação entre o momento subjetivo e o momento da realidade objetiva. Quem é prioridade neste momento? O que de fato a realidade... Veja, para dar um exemplinho, eu posso aqui fazer uma palestra construindo uma teoria de uma universidade o melhor possível. Eu posso fazer isso. Poderia escrever um grosso volume sobre como deveria ser a melhor universidade possível. Agora eu pergunto para a realidade, isso é possível? E ela me diz, não. Moral da história, eu preciso saber o que a subjetividade pode fazer que seja razoável, de modo que este razoável possa ser efetivado. Mas a classe trabalhadora precisa de uma teoria geral que demonstre como é que se articulam o momento individual, o momento do indivíduo singular e o momento do gênero humano. Como é que se articulam estas duas coisas? Só para vocês verem como isso é importante. Desde o começo da humanidade, há mais ou menos 300 mil anos, até o final da Idade Média, na relação entre o ser singular e o gênero humano, predominava o gênero. O indivíduo, o ser singular, fazia parte de uma comunidade. Basta lembrar o exemplo do Sócrates, que, fazendo parte daquela comunidade, que era considerada a mais avançada possível em termos humanos, preferiu morrer a se exilar, ou seja, a sair daquela comunidade humana mais avançada. E para quem de alguma maneira cristão, sabe o que significava, e o que às vezes significa ainda hoje mesmo, a excomunhão. O cristão, ser cristão, da idade, desde que entrou o cristianismo, especialmente na Idade Média, ser cristão era estar no caminho da salvação. Fazer parte da comunidade cristã era você estar no caminho da salvação. Ser excomungado
era você pegar a estradinha para o inferno. Ou seja, ser excluído da verdadeira comunidade humana aqui e transcendente. Desde que entrou em cena o capitalismo, o indivíduo virou o centro da sociedade. Eu, depois você. Então, a relação entre indivíduo e gênero mudou completamente. O indivíduo está lá em cima e o gênero está lá embaixo. Isso se expressa no interesse individual e no interesse comum. Veja esse bando de ladrões que estão instalados aí, só para falar no governo. O que eles pensam? No interesse comum? Eles pensam em subsumir o interesse comum ao interesse individual deles. Mas isto não é coisa digamos, que a gente se espantar. O capitalismo é isso. O capitalismo é você pode fazer tudo para satisfazer os seus interesses, mesmo fraudando, roubando e tal, desde que não peguem você. Então, isto é da lógica do capitalismo, não é um defeito dele. Então, mas como é que deveria ser uma relação harmônica entre indivíduo e gênero? Quem é que tem prioridade nessa relação? Isso precisa ser demonstrado. Muito bem. Digamos, essas são as demandas básicas da classe trabalhadora. Ela precisa de uma teoria que demonstre todas essas coisas para desmontar a teoria burguesa, dizer não, é falso que nós somos egoístas, é falso que nós somos semi-históricos, é falso que nós só produzimos uma parte da realidade. Isso precisa ser demonstrado. E é o que Marx faz ao longo da obra dele. Ao longo da trajetória dele, ao assumir a perspectiva da classe trabalhadora, Marx, aos poucos, vai construindo uma concepção de mundo radicalmente nova. E essa concepção de mundo implica essa ideia básica, uma crítica radical deste mundo. Quando eu falo em radical, parênteses, não tem nada a ver com extremismo, nada com radicalismo político. Tem a ver com radicalismo no sentido ontológico, no sentido de ir à raiz. Onde está a raiz do ser social? E ele tem uma teoria radicalmente crítica nesse sentido, que busca uma determinada raiz do ser social, e a sua interpretação do mundo, a compreensão do mundo, se articula com uma transformação radical do mundo. Não dá para desvincular o pensamento, no pensamento de Marx, essas duas coisas: crítica radical e transformação radical do mundo. Bom, ao longo do processo histórico, essas ideias do Marx sofreram inúmeras interpretações, inúmeras deformações. Duas apenas para sinalizar isto. Metade do século XIX, Segunda Internacional. Marx afirmava: os trabalhadores têm que destruir esta sociedade, destruir o capital e destruir o Estado. Aí, por uma série de circunstâncias históricas, alguns pensadores do século XIX começam: não precisa fazer isto. A gente é a maioria. E a gente pode, através de eleições livres, através da participação no sistema democrático, eleger deputados, senadores, até o presidente da República, e através disso, veja, sem destruir o capital diretamente, sem destruir o Estado, mas aos poucos aperfeiçoando esse sistema social, até que um dia a gente chegue no socialismo. No começo ainda, o socialismo ainda era vermelho. Depois ele foi desbotando tanto que um deles chegou a dizer: o objetivo não interessa, não, interessa o caminho. A gente vai aos poucos, um dia a burguesia acorda e perdeu o trono. Foi a primeira grande deformação do pensamento humano. A segunda ocorreu a partir da Revolução Russa. Também, sem entrar no mérito aqui, por uma série de circunstâncias históricas, não pôde efetivar o socialismo e acabou construindo uma outra forma de Estado e continuando a exploração
dos trabalhadores. De novo, se construiu toda uma teorização dizendo que era do Marx, mas que daria para construir o socialismo num país só. E todo mundo trabalhando duro. E todo mundo trabalhando 6 dias por semana. E ainda dando de lambuja um trabalho voluntário. E construindo um aparelho de Estado forte e poderoso para defender conquistas que supostamente seriam dos trabalhadores. De novo, esta teorização deformou o pensamento do Marx que, volto a dizer, afirmava: os trabalhadores têm que destruir o capital. E destruir o capital significa destruir o processo de exploração. E tem que destruir o instrumento fundamental da reprodução do capital, que é o Estado. Bom, estas interpretações e outras deformaram profundamente o pensamento do Marx e retiraram dele aquelas 2 características que eu falei antes: uma crítica radical do mundo e uma transformação radical do mundo. Não um aperfeiçoamento, não uma melhoria, não uma humanização do mundo, mas uma mudança radical. Diante dessa situação, diante dessas deformações e diante, obviamente, dos ataques da perspectiva burguesa, dos intelectuais burgueses, era preciso resgatar o caráter radicalmente crítico e revolucionário do pensamento do Marx. Entendo eu que sem resgatar isto, nós não podemos avançar. Os trabalhadores não podem ter uma teoria que oriente a sua luta de forma sólida. Bom, entre as interpretações que surgiram, uma foi a ontologia do ser social do Lukács. Ele se deu à tarefa de resgatar toda a trajetória da obra dele, com altos e baixos, com correções, que não vem ao caso aqui, mas ele se deu a esta tarefa de resgatar solidamente essa propositura marxiana, uma crítica radical e uma conexão radical com a revolução, com a transformação radical do mundo. Como é que ele fez isso? Ele foi aos textos do Marx. O Lukács não criou nada, digamos, da cabeça dele, nem sequer interpretando o mundo dele. Ele foi aos textos do Marx. E se vocês forem aos textos do Marx, eu coloquei aqui um roteiro para quem está começando a estudar os textos do Marx. Não é uma questão cronológica apenas. É, ao meu juízo, pegar o fio condutor da obra dele. E se vocês forem lá na ideologia alemã, ele e Engels constatam que para que a humanidade possa existir e possa continuar a se reproduzir, a primeira coisa que ela tem que fazer é transformar a natureza. É preciso transformar a natureza nos bens materiais necessários à existência humana. Ou seja, o ato que funda esta nova realidade, que se chama ser social ou realidade social, é o ato do trabalho. Mas aí alguém pode dizer, mas os animais também trabalham, transformam a natureza e tal. Aí vocês encontram, tanto na ideologia alemã, quanto nos manuscritos econômico-filosóficos, e depois no capítulo 1º, item 5 do Capital, por todas as letras. Trabalho é o intercâmbio do ser humano com a natureza, mas é um intercâmbio intencional. Não é aquela ação do animal sobre a natureza que faz por instinto, mas é um intercâmbio intencional, uma transformação intencional da natureza, através do qual o ser humano transforma a natureza e, ao mesmo tempo, se transforma a si mesmo. E esse intercâmbio do ser humano com a natureza é feito por um grupo de primatas, um único grupo de primatas que se separou dos outros fazendo isto. Ou seja, na medida em que, a partir do ser inorgânico,
surge a vida orgânica. Num determinado momento, de alguns milhões de anos, um determinado grupo de primatas começa a fazer esta atividade, intencionalmente orientada à transformação da natureza para satisfazer as necessidades humanas. Nesse sentido, o trabalho, o miolo dele, o trabalho é uma síntese entre o momento subjetivo, a chamada prévia ideação, que parte de uma determinada necessidade e busca na natureza os elementos para satisfazer essa necessidade. Então você tem dois grandes elementos que perfazem essa síntese do trabalho. O momento da prévia ideação, o momento subjetivo, que parte de uma necessidade anterior, e o momento da realidade natural objetiva. O que dá conexão entre esses dois momentos é a atividade prática. Este é o conceito de praxis. Praxis é uma atividade teoricamente orientada, lucidamente orientada, à transformação, no caso aqui sendo trabalho, a transformação da natureza. Uma aula também é praxis. Você precisa preparar a sua aula, tem uma matéria-prima que é o alunado, e você faz uma determinada atividade. O trabalho é o modelo de toda atividade humana. Bom, a análise do trabalho permite tirar uma série de conclusões. A realidade social não é composta só de trabalho. Muito bem. Ora, para o trabalho poder existir, ele precisa de N outras categorias que ajudem a sua efetivação. Como o trabalho é uma atividade sempre social, a linguagem é uma demanda necessária do trabalho. Os seres humanos que praticam o trabalho na comunidade primitiva, ou seja, hoje, precisam se comunicar entre si. Isto dá origem à linguagem. A linguagem não é trabalho, mas o trabalho demanda a linguagem. De modo que entre os dois, um é fundante, que é o trabalho, o outro é fundado, que é a linguagem. Ao mesmo tempo, as relações entre as pessoas também são uma demanda do trabalho, porque a atividade não é apenas uma atividade que transforma a natureza, mas transforma o ser humano. E por isso surge a linguagem, a socialidade. Quando o trabalho se torna mais complexo, porque o trabalho, a análise do trabalho nos mostra que o trabalho sempre tem a possibilidade de criar alguma coisa para além de. Quando um grupo primitivo construiu o primeiro machado, esse grupo primitivo já não era o mesmo depois de construir o machado. Ele já dispunha de conhecimentos, de habilidades, de comportamentos que não tinha antes, e que foram guardados tanto na memória quanto no material, e que no próximo machado foram utilizados. E esse é o processo histórico todo. Desde a primeira casa, lá numa caverna, até os nossos arranha-céus, é um processo histórico de possibilitado pelo trabalho, de dar origem a algo sempre mais para além dele, imediatamente. Ora, claro que isto vai tornando cada vez mais complexo o próprio trabalho, vai tornando mais complexa a realidade objetiva, e vai tornando mais complexos os indivíduos. Claro que quem tem mais conhecimento, mais habilidades, com outros comportamentos, é mais complexo do que quem não tem. Não tem nada a ver com ser bom ou ser mal, é mais complexo. Ora, essa atividade mais complexa exige, vai dar origem a problemas que não podem ser resolvidos no âmbito do trabalho. Por exemplo, as crianças que nascem não sabem o que devem fazer para poderem integrar o mundo humano. Nascem com a potencialidade, sim, mas não sabem o que devem. Elas precisam ser educadas. A educação é uma necessidade do próprio trabalho e depois de outras atividades que se tornarão mais complexas. Mais para adiante, e nós sabemos pelas últimas pesquisas,
que há mais ou menos 50 mil anos atrás, olha, a humanidade, segundo as últimas pesquisas, tem mais ou menos 300 a 350 mil anos. Mas as últimas pesquisas nos mostram que a arte só surgiu há mais ou menos 50 mil anos. Ou seja, para fazer a arte, a humanidade tinha que estar num nível muito mais complexo. E quando chegou a esse nível mais complexo, essas coisas não podiam ser resolvidas no âmbito do trabalho exclusivamente. Surgem aquelas figuras rupestres, aqueles desenhos, que obviamente tinham uma determinada finalidade na reprodução social. De lá para cá, é a arte que vai se desenvolvendo sob N formas até chegar nas formas atuais. Portanto, é uma demanda. A arte não é um mero hobby, a arte não é uma coisa, uma decisão meramente subjetiva. A arte é uma necessidade para a reprodução da humanidade. A religiosidade é a mesma coisa. Em um determinado momento, os homens se viram a braços com fenômenos da natureza, com fenômenos sociais que não tinham explicação e começaram a elaborar toda uma estrutura transcendente para dar explicação aos fenômenos da natureza e aos fenômenos sociais. Surge a religião. Mais tarde surge a ciência, a filosofia, o direito, a política. Veja, todas essas dimensões da atividade humana surgem a partir da complexificação do trabalho. Mas elas não são trabalho. Todas elas têm uma outra finalidade, uma outra função social. E tem para isso uma natureza específica. Então, nós já temos um conjunto de atividades. Nós temos o trabalho, temos a linguagem, a socialidade, a educação, a religião, a política, o direito, compondo uma totalidade social. E entre o trabalho e essas outras dimensões da atividade humana, nós temos 3 tipos de relação. Primeira, há uma dependência ontológica de todas as dimensões da atividade humana em relação ao trabalho. Ou seja, todas elas nascem a partir do trabalho. Segunda, todas elas têm uma autonomia em relação ao trabalho. Essa autonomia é relativa, mas é real. Terceira, pegando agora todas elas, inclusive o trabalho, todas elas têm uma determinação recíproca, todas elas se influenciam mutuamente e isto compõe o processo histórico e social. Se nós pegarmos agora esse conjunto de dimensões da atividade humana, agora podemos voltar àquelas demandas da classe trabalhadora. Se é verdade, eu particularmente acho que o trabalho é a categoria que funda a realidade social, e funda quer dizer cria. E se o trabalho cria, quer dizer que não tem outro criador. É ele que cria o universo social, o mundo social, a realidade social. Que faz este corte entre o ser orgânico, entre a vida animal e o ser social. E é um outro tipo de ser, e é a categoria do trabalho que faz esse salto de qualidade do ser inorgânico e orgânico, ou seja, do ser natural, para um outro tipo de ser que é o ser social. Isto demonstra que a realidade social é integral e radicalmente histórica e social. Ou seja, que inclusive a nossa natureza mais profunda somos nós que criamos. Não nascemos com ela. Nós não nascemos nem bons nem maus. Nós não nascemos nem egoístas nem solidários. Nós nos fazemos egoístas ou solidários dependendo das relações sociais. E especialmente dependendo das relações de trabalho. Onde houver relações de trabalho, de exploração do homem pelo homem, haverá egoísmo. E onde houver relações de trabalho de tipo capitalista, fatalmente vai haver egoísmo. Mas isso é histórico. O capitalismo não é resultado da natureza humana imutável.
ele é resultado daquele ato de compra e venda de força de trabalho que opõe o trabalhador ao capitalista e que é um ato absolutamente e exclusivamente humano. Que a realidade social é radicalmente histórica e social. Agora, se você pega a partir do trabalho e vê como as outras dimensões vão surgindo a partir do trabalho, você vê que tem uma lógica. E que a realidade social é uma totalidade em si. É um conjunto de partes articuladas entre si em processo de autoconstrução permanente, em determinação recíproca, com mediações e contradições, e que tem uma matriz chamada trabalho. É uma lógica que mesmo na fragmentação do mundo atual pode ser rastreada. Porque até a fragmentação do mundo não é um negócio natural, é um resultado social. O que é social é produto nosso. Nós podemos rastrear a fragmentação, entendê-la e propor a possibilidade de superação. Além disso, é possível demonstrar, a partir da análise da categoria do trabalho, que é um compósito de essência e aparência. E que isto aqui não é tudo. O que eu vejo, o que eu toco, o que eu cheiro, o que eu tomo, não me dá tudo que isto é. E que só desmontando por um processo racional, porque isto é, eu posso chegar a entender que esta garrafa não poderia existir sem ser produto de uma determinada relação social. Esta garrafa só pode vir a existir porque ela é mercadoria. Mas ela só pode existir como mercadoria porque quem a fez é mercadoria. Que é o processo capitalista de produção da riqueza. O trabalhador é transformado em mercadoria. E ele, ao produzir coisas, transforma as coisas em mercadoria através do processo de mais-valia, de transferência da sua humanidade para a coisa, né? Mercadoria trabalhador, mercadoria tudo que é produzido. Mas você pode desmontar tudo isso empiricamente e jamais vai aparecer esta essência das coisas. Esta coisa aqui é mistificada, mas é mistificada pela realidade e não pela minha consciência. Vamos lá, leiam no Capital o fetichismo da mercadoria. Muito bem. A partir da análise do trabalho, também pode ser demonstrado como é que se articulam subjetividade e objetividade. Exemplo, eu estou na chuva, no tempo, eu preciso de um abrigo. Eu tenho uma necessidade, projeto um objetivo. Eu preciso construir algum abrigo, uma casa, uma cova, um lugar onde me abrigue das intempéries. Eu vou buscar esses materiais onde? Na natureza. Essa natureza pode ser natureza natural, ou natureza transformada. Uma tábua já não é natural, ela é transformada, mas é natureza. Eu ajo sobre esta coisa e faço um abrigo. Aí nós temos uma articulação entre o momento subjetivo, que é importante, sem o qual não vou chegar ao meu objetivo, porque eu preciso conhecer as qualidades da matéria para intervir nela e transformá-la. Na medida em que eu faço isto, eu elaboro conhecimento sobre a realidade, mas do outro lado tem uma determinada realidade e ela vai me dizer se ainda tem os materiais suficientes e necessários para chegar a construir minha casinha. Se não tiver os materiais, eu posso construir na minha cachola uma casinha formosa, maravilhosa, uma casinha azul com cerquinha, tudo maravilhoso, mas não tem os materiais. A minha ação não vai poder incidir sobre uma realidade objetiva e a realidade objetiva não me permite fazer aquilo que eu quero. Aí nós percebemos uma articulação entre o momento subjetivo, que é importante, é fundamental, mas a prioridade está do outro lado. Isto vale tanto para
a transformação da natureza quanto para a transformação da sociedade. Eu não posso parar aqui para dar exemplos, mas os exemplos são inúmeros. É aquela ideia de construir na cabeça a melhor escola possível. Vai perguntar para a realidade se ela permite fazer isso. Ou, o que é que na realidade permite fazer o quê? A ação prática é fundamental, mas a prioridade está do lado da realidade objetiva. Última demanda da classe trabalhadora: como é que se articula indivíduo e gênero? Como eu disse antes, a criança que nasce com a potencialidade de se tornar membro do gênero humano, mas ela precisa aprender uma série de conhecimentos, de valores, de comportamentos, ou seja, ela precisa se apropriar do patrimônio genérico. Portanto, isso pode ser na comunidade primitiva, ou pode ser hoje, tá? A concretude importa aí. Mas de modo geral, o processo é esse. A criança precisa se apropriar do patrimônio material e espiritual, que faz parte do patrimônio genérico, para poder se tornar membro pleno do gênero humano. Isto permite compreender como é que se vai construindo, tanto de um lado, o ser individual, e na medida em que ele se apropria dessas coisas, ele se torna cada vez mais complexo. E o gênero, que é resultado dos trabalhos, da produção dos indivíduos singulares. Muito bem. Se isto está no bom caminho, agora, e obviamente vocês relevem o fato de que eu passei por cima de muita coisa que deveria ser mais explicitado, mas sim, obviamente, este material nós podemos agora trabalhar a problemática da educação. Entender o que é a educação não dá para olhar para ela simplesmente. A educação é uma das dimensões da atividade social. E é uma das dimensões que surge a partir da complexificação do trabalho. E como o trabalho é o fundante da sociabilidade, cada forma de sociabilidade, cada modo de produção, sempre terá no seu fundamento uma determinada forma de trabalho. Peguem lá a comunidade primitiva, é o trabalho de coleta que funda aquela sociabilidade. O escravismo, trabalho escravo. O feudalismo, trabalho servil. O capitalismo, trabalho assalariado. Não existe capitalismo sem trabalho assalariado. É a partir dele que surgem todas as outras dimensões com aquelas relações. Autonomia relativa, dependência recíproca, dependência ontológica, autonomia relativa e interdependência. A educação, como eu disse antes, surge como exigência da complexificação do trabalho. Não é possível a sociedade se reproduzir sem que os que vêm aprendam aquilo que devem aprender em termos de conhecimentos, em termos de ideias, em termos de comportamentos, em termos de valores, em termos de habilidades, em termos de técnicas. E, obviamente, quanto mais a sociedade vai se complexificando, mais esse aprendizado também vai ser complexo. O ser individual, o ser singular que nasce, precisa se apropriar de todos esses elementos que fazem parte do patrimônio humano para poder se tornar membro do gênero humano. Agora, se nós olharmos para a história da humanidade, vamos ver exatamente isso. Na comunidade primitiva, a complexificação do trabalho implicava a complexificação do processo educativo, mas aí todos os processos, todas as dimensões da atividade humana estavam sob o controle direto do conjunto da comunidade. Por que isto era assim? Porque não havia cisão, não havia classes sociais, não havia propriedade privada, não havia
a cisão entre grupos opostos. Portanto, o conjunto daquelas comunidades, que no começo eram muito pequenas, depois foram se tornando cada vez mais amplas, o conjunto da comunidade é que detinha o controle da educação, da festa, da religiosidade, enfim, do trabalho, de todas as dimensões da atividade humana. Este processo demorou mais ou menos 300 a 340 mil anos. As coisas mudam radicalmente quando entra a propriedade privada. Quando entra a propriedade privada, a humanidade se cinde entre aqueles que produzem a riqueza e aqueles que têm os meios de produção e se apropriam da maior parte da riqueza. Obviamente, nesses dois primeiros momentos, no momento do escravismo, aqui no Ocidente, no momento do escravismo e no momento do feudalismo, nem escravos e nem servos precisavam ir à escola para aprender a fazer o que tinham que fazer. Eles aprendiam a fazer o que tinham que fazer no próprio processo de trabalho. Por quê? Porque as coisas eram produzidas sob a forma de valor de uso e não de mercadoria. Quando entra o capitalismo, a coisa muda de figura de novo. A forma de produzir a riqueza do capitalismo é a compra e venda de força de trabalho. E a transformação da natureza para poder produzir rapidamente, em grande escala, mercadorias. Ora, a transformação da natureza implica conhecimento. O processo de trabalho de transformação da natureza em mercadorias implica um determinado conhecimento. Mais de um lado dos cientistas, mas também dos trabalhadores. Por isso é que no capitalismo surge a escola formal, no sentido de que os trabalhadores também possam se apropriar do conhecimento necessário para operar toda a maquinaria necessária para produzir as mercadorias. Quem é que estabelece os fins da educação? Ao contrário de muita gente que pensa que os fins da educação são estabelecidos pelos educadores, ou pelas secretarias de educação, ou pelo Ministério da Educação e Cultura, ou pelos intelectuais, não é não. Quem estabelece os fins fundamentais da educação nesta sociedade é o capital. É ele que diz: eu preciso de força de trabalho qualificada. Para mais ou para menos, não vem ao caso. Em cada momento histórico, em cada lugar histórico, o capital precisa de força de trabalho qualificada. É por isso que já no interior da Idade Média ele foi criando força de trabalho, expulsando os servos e camponeses do campo e transformando-os em força de trabalho livre. Veja, é a primeira grande demanda da escola: formar profissionais. Formar profissionais, dito que em outras palavras, é formar força de trabalho, ou seja, transformar pelas habilidades o ser humano em mercadoria para ser vendida no mercado. Todos nós aqui somos mercadoria e para o capital não temos outro valor. Não, é bom deixar bem claro. Para o capital, o ser humano não existe. Ele existe enquanto mercadoria, ou seja, enquanto uma força de trabalho que tem determinadas qualificações que lhe servem. Se não servem, para ele não interessa. Segunda exigência do capital: formar cidadãos. E aí é preciso desfazer uma enorme ilusão. Que a ideologia introjetada é que cidadania e democracia, cidadão implica uma vivência democrática, cidadania e democracia são a forma mais aperfeiçoada possível da liberdade humana. Isto é absolutamente falso. Porque se nós examinarmos o ato fundante desta sociedade, nós vamos perceber que você tem de um lado o trabalhador, do outro lado o patrão. Ambos são cidadãos.
ambos, jurídica e politicamente, são iguais, em princípio. Desconhecendo a concretude da vida deles, tirando que um é trabalhador, assalariado, e outro é patrão, olhando-os apenas como números, todos são iguais. Ou seja, ser cidadão é viver numa determinada comunidade política, garantido pelo Estado, ter acesso a direitos e deveres, e esses direitos podem ser políticos, sociais, civis, ecológicos, enfim, uma série de... e viver numa comunidade democrática. As pessoas possam participar dessa comunidade, para mais ou para menos, aqui também não vem ao caso, mas possam participar, ao contrário do escravo e do servo, que não podem participar. Se você vai lá numa fábrica, fica claro o que é cidadania e o que é democracia. Lá na fábrica você encontra o trabalhador e o patrão. Os dois são cidadãos. Quem é que manda na fábrica? Obviamente é o patrão. E o sistema democrático faz com que dá direito ao trabalhador de votar, de ser votado, de participar, enfim, através de enquetes, volta e meia o Senado ou a Câmara fazem lá umas enquetes para a gente participar, enfim, tudo isso, perfeito. Mas quem é que manda nessa sociedade? Não é o capital? Ou seja, no frigir dos ovos, cidadania e democracia são, ao mesmo tempo, expressões da desigualdade social e condição de reprodução da desigualdade social. Não é condição de superação, não. O que nós estamos vendo hoje é cada vez mais claro isso. Quando o capital entra em crise, ele dá uma banana para a democracia e para a cidadania. Nós acordamos cada dia com um direito a menos. Por quê? Porque o capital está em crise. Ele está pouco se lixando para a democracia e para a cidadania. Ele está se lixando para a reprodução dele. Os capitalistas, que são obviamente os representantes do capital, estão engordando as burras deles. Estão pouco se lixando se o trabalhador tem tempo de almoçar ou não tem tempo de almoçar, até se mulher grávida pode trabalhar em lugar insalubre, enfim, se o cara tem que trabalhar 40, 44 anos para se aposentar, o capital está se lixando para isso. Ele estando em crise, ele vai espremer o trabalhador e vai retirar direitos, a torta é direito. Ou seja, essa ilusão que se criou ao longo do tempo de que democracia e cidadania são a forma mais elevada possível da liberdade humana, isso é falso. A liberdade, o nível de liberdade, quem estabelece é a reprodução do capital. Muito bem. Nós vimos antes que a classe trabalhadora põe como objetivo a superação do processo de exploração do ser humano pelo outro. Para entender, ou seja, ela põe como objetivo a emancipação humana, não a emancipação política. Amanhã e depois nós trataremos de mais detalhes disso. Mas, imediatamente, o objetivo, e isto implica o acesso à riqueza material e cultural, espiritual, do qual os trabalhadores são excluídos. O acesso que a gente tem é no bolso sempre. Né? Se você não tem grana, não vá para o supermercado e não sai com nada de lá. E se você não tem grana, não vai querer assistir um concerto, um show, que é pago, que você não vai entrar lá. O acesso, portanto, a tudo isso, dentro desse sistema social é impedido. E lembro, isto é uma exigência para que o trabalhador se torne membro pleno do gênero humano. Se ele não tem acesso a isto, ele é subhumano.
Bom, esse é o objetivo. Para entender o que é emancipação humana muito breve, muito rapidamente, para depois tentar a conexão da educação com isso. Se o nosso pressuposto era o trabalho é o fundamento do ser social. Toda forma de sociabilidade tem uma forma de trabalho como seu fundamento. O capitalismo tem o trabalho assalariado como seu fundamento. Qual é o fundamento da emancipação humana? Uma outra forma de trabalho. E essa outra forma de trabalho, Marx denominou de trabalho associado. Muito resumidamente, trabalho associado não é economia solidária, não é trabalho voluntário, não é trabalho cooperativo. Trabalho associado é uma forma de trabalho, portanto, de transformação da natureza, livre, consciente, coletiva e universal. Não há trabalho associado sem ser universal. Não há emancipação humana num país só. Porque o capitalismo fez da humanidade uma entidade universal. E que nenhum país, nenhum lugar pode resolver os problemas todos por causa da interdependência de todos com todos. Tanto o trabalho associado tem que ser universal. Mas ele tem uma pré-condição sem o qual ele não pode existir. Trabalho associado tem como condição de existência a abundância. Ou seja, a capacidade de produzir riqueza em grande escala, em quantidade e qualidade, para atender às necessidades de todos. E se isto parece parecer utópico, eu gostaria de dizer que tem um estudo da OIT, que não me parece que seja um órgão revolucionário, comunista, marxista, que chegou à seguinte conclusão: com a tecnologia existente hoje, média de tipo Japão, nós poderíamos trabalhar, pasmem, 15 minutos, 17 minutos por dia. Mas ponhamos trabalhar um dia. Com a tecnologia existente, e aquela que poderia ser inventada e criada, nós poderíamos trabalhar hoje um dia na semana. O resto é tempo livre. Mas o tempo é livre quando o trabalho é livre. Não é o tempo livre nosso hoje, porque o nosso trabalho não é livre. O tempo livre é o tempo de repor a nossa força de trabalho para voltar a trabalhar e produzir a riqueza para os capitalistas. Ou então correr no shopping, né, para admirar um monte de coisas que a gente gostaria de ter e às vezes não pode ter. Tempo livre só pode ser livre quando o trabalho é efetivamente livre. E isto é uma sociedade emancipada, uma sociedade comunista. É a síntese entre o trabalho da sua forma mais livre possível, que é o trabalho associado, e um tempo livre enorme em que as pessoas podem efetivamente explicitar, dar vazão às suas potencialidades variadas. Então é muito simples. Bom, esse é o objetivo. Para isto, tem uma pedrinha no meio. Esta pedrinha se chama revolução. Não dá para chegar lá sem fazer uma revolução. Porque não dá para chegar lá sem destruir o capital e destruir o Estado, que é o seu instrumento fundamental da reprodução. É preciso enfatizar aqui nessa perspectiva ontológica que a essência da revolução não é tomar o poder, muito menos tomar o Estado. Tomar o poder político é apenas uma mediação. A essência da questão é mudar a forma do trabalho. A essência da revolução é acabar com o trabalho assalariado e, em seu lugar, colocar o trabalho associado.
Isso é a essência da revolução. Todo o resto pode ter a maior importância, mas é secundário em relação a essa questão fundamental. Isto permitiria, e obviamente eu estou também jogando a questão aí, tem pelo menos 2 artigos meus que podem explicitar o que eu estou dizendo aqui, se chama Trabalho Associado e Revolução Proletária, e Trabalho Associado e Extinção do Estado. Bom, feito isso, se chegaria numa sociedade emancipada. Agora, o que é que a educação tem a ver com isso? Para finalizar. Lembremos que estamos nessa sociedade. Nós estamos numa sociedade emancipada. Não nos interessa pensar como vai ser a educação lá. Isso seria profecia. Nos interessa saber o que nós podemos fazer hoje para contribuir, para construir essa sociedade. Se é verdade o que eu disse até agora, a educação não pode contribuir para isto, a não ser até contribuir para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento sistematizado, articulado pela humanidade, mas isto é condição necessária, mas insuficiente. Porque o acesso simplesmente ao patrimônio que a humanidade veio amealhando desde a antiguidade até hoje, em geral, forma no máximo conservadores. Isso é empiricamente claro. Porque ao longo desta formação também são introjetados esses outros valores. Então, e a educação, os fins são postos pelo capital, são operados, são organizados pelo Estado, que é o Estado que organiza o processo educativo formal, e são operados pelos intelectuais que compõem lá o Estado, o Ministério da Educação e Cultura, as secretarias estaduais e municipais da educação, o corpo docente também contribui muito para isso. Esses intelectuais hoje está do lado do capital, independente da sua intencionalidade, pode ter uma alta formação na Sorbonne, em Harvard, em Yale, onde quiser, alta formação. A maioria não propõe o que eu considero a pedra de toque. Perguntem aos intelectuais se eles sustentam a revolução. Isso é pedra de toque. Revolução é transformação radical do mundo. E se você não sustenta a revolução, você não tem uma crítica radical do mundo. Ora, volto a dizer, a classe trabalhadora precisa de pessoas que compreendam o mundo até a sua matriz fundamental, que voltem com todo o processo histórico, que compreendam essa sociedade, que vejam as contradições radicais que existem nela, que compreendam a possibilidade de superar essa sociedade e que aí assumam o compromisso de lutar por isso. É o que eu proponho num texto chamado Atividades Educativas Emancipadoras. Eu, particularmente, acho que a educação não pode ser posta a serviço dos trabalhadores. O que nós podemos fazer no interior da educação, porque esse sistema é contraditório, de um lado você tem o capital, do outro lado o trabalho, o capital puxa para um lado, ele pode ser mais forte e é hegemônico, mas também nós podemos, dentro disto, nos contrapor a ele. Agora, para a gente se contrapor, não basta querer. Aí tem algumas tarefas fundamentais. Para você poder se contrapor ao capital, você tem que ter uma solidez teórica. Isto é, compreender todo o processo histórico desde o seu começo. Compreender a radical historicidade e socialidade do ser social, que começa com o trabalho.
compreender que somos nós, exclusiva e integralmente nós que fazemos a história. Que, portanto, nós não nascemos egoístas. Que, portanto, esta forma de sociabilidade é histórica. E somos nós que a fazemos. E somos nós, trabalhadores, que a podemos destruir. Nós temos que compreender a lógica do capital, para saber quem é quem e quem pode fazer o que. Precisamos compreender a crise atual, porque não é qualquer momento da história humana que nós estamos vivendo. Estamos vivendo nesta crise, que é uma crise sistêmica, que é uma crise estrutural, que é uma crise diferente de todas as outras. E temos que ter solidez suficiente para dizer: o mundo comunista, o mundo plenamente humano é possível. E mais, vale a pena lutar por ele. Vale a pena assumir, isso é um valor muito superior a gente simplesmente viver uma vidinha cotidiana miserável, ganhando um saláriozinho, comprando as nossas coisinhas e tendo uma vida cada vez mais pobre. Bom, eu particularmente acho isso. Lutar por uma outra sociedade em que todas as pessoas possam viver uma vida digna, ter acesso à riqueza material e espiritual, cultural, e trabalhar muito pouco, e ter um enorme tempo livre. Isso não tem preço, gente. Isso é uma coisa que vale a pena lutar por isso. Termino dizendo o seguinte: se você não assume essas tarefas teóricas, porque você precisa, para fazer atividades educativas, você precisa primeiro saber. É claro que o saber é um processo que leva a vida inteira, mas você precisa ter um conhecimento disso para possibilitar a que os educandos tenham acesso a isso. Por que se criou a dicotomia entre espírito e matéria? Entre subjetividade e realidade objetiva? Dá para compreender. A humanidade, no começo da humanidade, as pessoas viam que nós temos corpo e também sentiam que temos ideias, temos teorias, concepções, sentimentos. Obviamente eles não tinham condições de entender como é que a coisa se dava. E você lembra como um dos maiores pensadores da humanidade, que é Aristóteles, definia o ser humano como um animal racional. Ou seja, não é o animal não nos define. O que nos define seria a racionalidade. Só no século XIX é que foi possível resolver esse problema, e Marx resolveu. Porque aí se pode ver como a partir do trabalho surge ao mesmo tempo a realidade objetiva e a realidade subjetiva. As nossas ideias não vêm de dentro da cabeça, simplesmente. Não, a gente não tem a ideia e depois vai para fora. A ideia vem de fora. É claro que é na tradução da realidade, mas as ideias, e ao mesmo tempo até a afetividade, a subjetividade, no sentido das suas variadas expressões, é produto desse processo, dessa articulação entre o momento subjetivo e o momento objetivo, que vai construindo ao longo do processo histórico ideias e sentimentos cada vez mais diferentes, cada vez mais complexos. Espiritualidade, e tendo espírito, não tendo religião. A religiosidade compõe a subjetividade, claro, mas ela não é sinônimo para mim. Espírito e matéria são resultado desse processo subjetivo-objetivo que começa lá no trabalho e que depois vai se tornando cada vez mais ideia. E que é possível construir uma sociedade emancipada. Eu tenho que começar a compreender como é que surge a realidade social. Tenho que ir ao ato que funda. E para Marx, o ato que funda é o ato do trabalho. Na medida que eu compreendo o que é o trabalho, como é que o trabalho cria o ser humano, sociedade humanamente emancipada. Comunista pode ser difícil, pode ser até que a humanidade não consiga, mas é possível. Muito obrigado.